Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula da nossa disciplina, os Evangelhos, tá ok? E a nossa aula de hoje é sobre o Evangelho de João, certo? Então, o Evangelho de João, como a gente já aprendeu, ele é o evangelho diferenciado dos outros três, ele não é um evangelho sinótico. O objetivo de João não é um foco no ministério prático de Jesus, mas sim apresentar a sua divindade. Ok? Isso que ele se diferencia. E a maior parte desse evangelho tem informações novas que não foram apresentadas nos outros três evangelhos. E cerca de 90% do evangelho de João ele é exclusivo, certo? Então, vamos aqui estudar algumas características desse evangelho, começando aqui pelo autor, certo? João, ele foi irmão de Tiago, certo? Filho de Zebedeu. Zebedeu, ele foi um empresário de pesca ali no Mar da Galileia, então possivelmente a família de João era uma família de boas condições, ele era um pescador, certo? O bispo de Lyon, que exerceu seu ministério por volta do ano 177 depois de Cristo, o bispo Irineu, ele afirma que realmente quem escreveu esse livro foi um discípulo do Senhor Jesus Cristo chamado João. E a afirmação de Irineu, ela tem grande importância porque Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, que também foi um bispo ali durante os primeiros séculos. E Policarpo, ele conheceu João, certo? Ele foi um discípulo de João, ele aprendeu com João. Então, João ensinou Policarpo, Policarpo ensinou Irineu, e a gente tem aí Irineu reconhecendo a autoria de João. É muito importante aí essa afirmação de Irineu, tá certo? João foi filho de uma mulher chamada Salomé. Ela foi uma das mulheres que contribuiu financeiramente com o ministério do Senhor Jesus Cristo. E há uma possibilidade dela ter sido irmã de Maria, mãe de Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que sim. E sendo ela irmã de Maria, a gente pode aí então concluir que João e Jesus eram primos. Então há essa afirmação por parte de alguns estudiosos de que João era primo de Jesus, ok? Nós percebemos também que no ministério do Senhor Jesus Cristo, ele, dentre os discípulos, João estava dentre os mais chegados de Jesus. Entre esses mais chegados, existiam três: o próprio João, Pedro e Tiago. Okay? Por exemplo, eles estavam ali quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar sua filha. Eles estavam na transfiguração de Jesus, com Jesus na angústia do Getsemane. Okay? Entre os três mais chegados de Jesus, qual era o mais chegado? Certo? Justamente o discípulo João, onde ele vai ser chamado ali no capítulo 13, versículo 23, de o discípulo amado. Certo? Foi ele quem se inclinou sobre o peito de Jesus durante a ceia. E dentre os 11, que dentre os 12, ele foi o único que acompanhou Jesus ali no julgamento de Jesus. Todos os outros fugiram. Ele estava ao pé da cruz com Jesus e foi ele que cuidou de Maria após a morte de Jesus, certo? Então ele veio a se tornar um grande líder ali
da igreja de Jerusalém, certo? Ele veio a ser uma das colunas dessas igrejas, certo? Ele veio a ser um dos líderes que contribuíram à construção da doutrina cristã, os principais ensinamentos. João ele vai escrever, além do seu evangelho, o livro de Apocalipse, e vai escrever também 3 cartas para orientar a igreja do Senhor. Então ele contribuiu muito à construção do pensamento cristão ali no primeiro século, certo? De Jerusalém, ele foi morar na cidade de Éfeso. Perceba que ali a perseguição aos cristãos começa com a morte de Estevão. Os cristãos começam a se espalhar e começam a pregar o evangelho em várias regiões por onde eles iam passando. E João saiu de Jerusalém e foi morar em Éfeso. Possivelmente Maria, ela teve que ir morar com ele, ok? Então, a Éfeso naquela época era a capital da Ásia Menor. Lá ele exerceu seu papel de líder da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulos 2, 9, Paulo ele vai se dirigir a João, ele vai chamar João como uma das colunas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só aqui Israel, tá certo? No mapa. E olha só aqui a cidade de Éfeso, aqui na Turquia, certo? A Turquia ela é um território que se encontrava entre a Ásia e a Europa, tá bom? E aqui nós temos a cidade de Éfeso, onde João ele exerceu seu ministério, ok? Ele também foi preso na ilha de Patmos durante o governo de Domiciano, e lá ele recebeu uma revelação de Deus, onde ele escreveu o seu livro de Apocalipse. Então está aqui a cidade de Éfeso, e nós percebemos aqui, no território da Turquia, as 7 igrejas do Apocalipse. Você sabe quais são elas? Uma gincana bíblica, você conseguiria citar essas 7 igrejas? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmina, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, ok? Então, João ele tem uma revelação e acaba escrevendo 7 cartas para cada uma dessa igreja, ok? Então, aí essas cartas foram lidas por essas igrejas. Então, ele foi preso aqui na ilha de Pátimo, próximo ao território da Turquia, próximo a Éfeso. Logo aqui ao seu lado esquerdo se encontra o território da Grécia, ok? Só para você ter uma noção geográfica aí, para quando você estiver lendo a escritura, você ter uma base geográfica aí na sua mente, te ajudar a interpretar melhor. E aí no governo do imperador Marco Nerva, por volta do ano 96 e 98, ele então recebeu a permissão para retornar à cidade de Éfeso. E ali ele morreu com 98 anos no início do reinado de Trajano. Então ele não morre na ilha de Patmos como um prisioneiro. Ele morre livre na cidade de Éfeso. Okay? E ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural, porque todos os outros foram assassinados. Okay? A gente tem aqui um resumo do que aconteceu com cada apóstolo. A gente tem aqui Filipe, que foi crucificado. Simão Zelote também foi crucificado. Pedro, ele foi crucificado de ponta cabeça, certo? Porque ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. Bartolomeu, ele foi crucificado. Marcos, ele chegou a ser queimado. Ok? Paulo, ele foi decapitado. Tiago, o irmão de Jesus, ele teve o seu crânio arrebentado, ok? E Tomé,
ele foi morto por uma flecha. Judas Tadeu, não o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, Judas Tadeu aqui, ele morreu com um machado na cabeça dele, certo? Matias, ele foi decapitado, e Mateus, ele foi morto por uma lança. E Tiago, o maior, o irmão de João, ele também foi decapitado por uma espada. Aqueles discípulos que se dispersaram na prisão de Jesus, agora cheios do Espírito Santo, eles então criam coragem para pregarem o Evangelho a todas as pessoas, correndo risco de vida, e então assim experimentando a morte, tendo o privilégio de morrer por causa do Evangelho, uma nobre causa. Okay? Então, quando nós vemos essa figura, nós percebemos que a teologia triunfalista, a teologia da prosperidade, de que você vai ser abençoado, uma perspectiva humanista, terrena, materialista, essa profecia humanista, essa teologia humanista, ela cai por terra, ok? Porque esses servos que foram usados por Deus para escreverem as cartas, os livros, tinham intimidade com o Senhor, que agradavam o coração do Senhor, esses servos, eles não tiveram uma morte tranquila. Eles foram perseguidos, eles foram massacrados, eles foram assassinados. Okay? E olhando para essa figura, a gente pode fazer uma outra reflexão. Qual é mesmo o problema da sua vida? Por que você murmura? Por que você reclama tanto da sua vida? Qual é o seu problema? O que te deixa ansioso? O que te deixa preocupado, depressivo, cabisbaixo, desanimado? Okay? Então, a vida desses homens nos confronta a termos um coração alegre e agradecido, porque foi por causa deles que o Evangelho chegou até a gente. Por causa do sofrimento deles, nós podemos nos alegrar. Nós podemos ter conhecimento de quem é o nosso Deus. Claro, né? Primeiramente por causa do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, que usou cada um desses homens para escrever os evangelhos e as cartas, né? E hoje chegar na gente. Então a vida deles nos confronta a ter um coração mais agradecido ao nosso Deus, né? Coração agradecido por ter liberdade de cultuar o Senhor no domingo com nossos irmãos, aprender mais sobre o Senhor na escola bíblica, de realmente parar na minha casa e abrir a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, de forma de agradecimento também por ter essa liberdade. Continuando então aqui, João ele destina a sua carta aos leitores universais, tanto judeus como gentios, ali possivelmente judeus e gentios da segunda ou terceira geração. Então a sua geração já estava morrendo, e ele escreve essa carta para aquelas pessoas, os filhos dos seus contemporâneos, ok? Ou os netos dos seus contemporâneos ou bisnetos, ok? Então é para eles que João escreve, então, possivelmente ali por volta do ano 80 a 96 depois de Cristo. Aqui a cidade de Jerusalém já havia sido destruída no ano 70, Paulo já havia sido decapitado, a Roma já havia sido destruída pelo imperador Nero, ok? E ali ele, da cidade de Éfeso, ele escreve esse livro de João aos seus discípulos. Qual é o propósito? Aqui no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele apresenta um pouco do propósito do Evangelho de João, certo? Quando diz assim:
apresentar Jesus como o Verbo divino, que se fez carne, o Criador do universo, revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. Então, esse é o propósito do livro de João, ok? Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela vai do capítulo 1 ao capítulo 12 e apresenta o ministério público de Jesus, quando ele se dirige a todos os judeus. E a segunda parte vai do capítulo 13 ao 21, quando Jesus se dirige aos seus discípulos, aos 12 ali, para ensiná-los, certo? E a primeira parte ela abrange um período de 3 anos, já a segunda parte ela vai abranger apenas um período de 4 dias, ok? É um período aí de 4 dias quando Jesus está próximo de ser entregue e crucificado. Então a primeira parte enfatiza os milagres de Jesus e a segunda parte ela recorda os discursos feitos aos discípulos de Jesus. Então, uma das características de João, que vai diferenciar ele dos evangelhos sinóticos, é que 90% do conteúdo de João ele é exclusivo, ok? João ele quer aqui, na verdade, apresentar que Jesus Cristo ele é Deus. E estudar o Evangelho de João é muito bom para a gente combater as seitas que negam a divindade de Jesus Cristo. Há muitas religiões que negam a divindade de Jesus Cristo. Temos a religião kardecista, o espiritismo kardecista, nós temos os mormons, nós temos o islamismo, nós temos as testemunhas de Jeová, que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então é um bom livro para estudar, para entender que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é 100% Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Okay? Então essas são as características principais do Evangelho de João. Então eu queria agora interpretar uma passagem de João com você, que se encontra em João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Ok? Então, como interpretar essa passagem? Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, certo? Ou no princípio era aquele que é o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existia teria sido feito. Ok? Então eu queria aqui refletir com você sobre o que significa uma pessoa ser uma palavra, ou o verbo. Você já parou para pensar quando você está lendo João? Você sabe explicar por que Jesus é chamado de o verbo? Por que Jesus Cristo é chamado de a palavra? Certo? Qual é a relação? Você já parou para entender isso? Para a gente entender isso, a gente precisa entender o contexto de João, ok? E logo aqui nessa apresentação, que é chamada de prólogo, né? A apresentação, a introdução do livro, ele vai dizer que o verbo, a palavra, estava com Deus no princípio. Então, isso é muito interessante, porque João vai dizer, apresentar a natureza do verbo, a natureza da palavra, certo? Ele vai dizer o seguinte: essa palavra, o verbo, ela estava com Deus desde o princípio. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que essa natureza, essa palavra, esse verbo, ele é eterno. Ele sempre existiu.
certo? Então, olha só que interessante, ele já está aqui apontando para a divindade dessa palavra. E ele sempre existiu, ele sempre foi eterno, ok? Então, e agora ele vai apresentar a identidade dessa palavra, a identidade do verbo. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus, certo? Então, qual é a identidade aqui? Ele vai dizer que o verbo é Deus, certo? Ele estava com Deus, certo? E ele e Deus são dois e também um, ok? Apontando aí para a Trindade, certo? Mostrando que há um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas. Então, entendendo o contexto de João, para a gente entender essa passagem, certo? Nós precisamos aqui lembrar que os gregos, na época de João, eles também usavam a palavra verbo ou a palavra, que no grego é a palavra logos. No princípio, aqui era aquele que era o logos. E o logos estava com Deus e o logos era Deus. Okay? Então, para os gregos, o logos, a palavra, o verbo, era uma espécie de uma energia e ela deu origem a tudo que há no universo. Então, tudo foi feito através dessa energia, dessa matéria inicial. Então, toda ordem, toda beleza, tudo que foi construído no universo, inclusive eu e você, para os gregos, foi através desse logos, dessa palavra, desse verbo. Certo? Ela é o sentido da existência de todas as coisas, certo? Só que para os gregos essa matéria era simplesmente uma energia, uma matéria que eles denominavam como logos, ok? Era simplesmente uma energia, certo? Então, ela não era algo pessoal, ok? Então, ela não era algo divino, era simplesmente uma matéria que deu origem a todas as coisas. Então, ela era a razão da existência de todas as coisas. Então, João pega o embasamento aqui dos gregos para falar qual a verdadeira razão de todas as coisas. Qual a verdadeira razão do surgimento do universo, certo? O logos aqui para os gregos é aquilo que deu ordem e beleza a tudo. Então, João vai dizer assim: existe um logos que realmente deu ordem e beleza ao universo, certo? Quem é esse logos? O logos de vocês, ele não é pessoal. O logos de vocês, ele não é divino. Mas o verdadeiro logos, a verdadeira palavra, o verdadeiro verbo, ele é pessoal, ele é divino, ok? Então, para João, o logos, a razão da existência de todo o universo, de todas as coisas, a razão da ordem e beleza do universo, a razão de toda a criação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai chamar Jesus de o próprio Logos. Okay? Ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Ele estava com Deus no início. Okay? Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Ok? Então, ele vai dizer que Jesus é o próprio Logos, a razão de toda existência.
É Jesus quem cria e dá sentido a todas as coisas. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é pessoal e ele é divino, ok? E aí João ele está retomando aqui uma passagem que se encontra em Gênesis, onde mostra que no princípio Deus criou todas as coisas, ok? Lá em Gênesis a criação começa com Deus trazendo a luz para as trevas. Em João, Deus está começando uma nova criação, a criação redimida, certo? Criação que vai experimentar agora a redenção em Jesus Cristo. No versículo 4 e 5 ele diz: Esta era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas e esta não a derrotaram, né? Então, Deus ele usa a luz em meio às trevas em Gênesis e agora Deus novamente usa a sua luz para uma nova criação, a criação redimida, que é a luz do Verbo, do Logos, né? Então isso é muito interessante. O João Batista ele veio como uma testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todas as pessoas creem. E aí as pessoas elas têm uma escolha. Algumas vão escolher ficar nas trevas e outras elas vão escolher entrar na luz para serem recriadas, renascidas, como agora uma nova criatura, né? Uma nova criatura. Então Deus está aí recriando novamente a humanidade através da sua redenção. Okay? Então é nesse sentido que a gente tem que entender o Logos. Então Jesus ele é a palavra de Deus que traz luz para as trevas e realiza uma nova criação. Que criação é essa? A criação redimida. Então, ele é o próprio Deus agindo, certo? E aí ele vai, João, ele vai apresentar esse Logos como um ser não só divino, mas um ser pessoal, porque o Logos dos gregos não era divino nem pessoal. E João vai dizer, esse Logos, ele é pessoal. Quando lá no versículo 14 ele vai dizer, a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, certo? Lá ele tá se referindo agora ao livro de Êxodo, quando Moisés ali ele constrói o tabernáculo, onde o tabernáculo representava a presença de Deus manifestada no meio do povo. O que ele está querendo dizer aqui em João 14? O verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Ele está querendo dizer esse Logos, a razão de existência de todo o universo, ele é divino, mas também ele é pessoal, porque o Logos tornou-se carne e habitou entre nós. E a tradução mais correta aqui para habitar é armar a sua tenda, é tabernacular, armar o seu tabernáculo. Assim como Deus armou o tabernáculo lá no livro de Êxodo e encheu aquele tabernáculo da sua glória, assim também Jesus ele armou o seu tabernáculo no meio da humanidade, certo? E ali nós podemos ver a glória de Deus. Então Jesus é o tabernáculo onde Deus e a humanidade se unem para ser um só, unidos. Então ele quer dizer que esse Logos ele é pessoal. Então está aqui o tabernáculo de Deus habitando em glória em meio ao seu povo. Assim também é o Senhor Jesus Cristo, que veio entre nós como um ser humano. E nele nós podemos ver a glória de Deus. Ele é pessoal e ele também é divino, certo? É isso que João quer deixar claro. Então, João quer dizer que, João no versículo 17 vai dizer, a lei ela foi dada por intermédio de Moisés, só que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então o que ele está querendo dizer? Na antiga aliança, os judeus receberam por meio de Moisés um presente.
Qual foi esse presente? A Torá, certo? A Torá é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Agora, na nova aliança, nós também recebemos um presente. Que presente é esse? A própria palavra e sabedoria encarnada. É o próprio Deus encarnado, certo? Esse é o presente definitivo de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. O Logos. Logos aqui, para resumir, significa aquele que dá sentido a todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas. Esse Logos, querido, ele não é uma energia. Esse Logos não é uma força impessoal. Esse Logos é o próprio Deus. Divino, pessoal, que habita no meio de nós e que através dele nós podemos ver a glória de Deus. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter te ajudado a você entender um pouco mais sobre as características do Evangelho de João. Não esquece de garantir a sua presença nessa aula, colocando aqui o seu nome completo nos comentários. Está vendo aí o nome em comentários aí na sua tela? Então clica nele e já garante a sua presença colocando aí o seu nome completo. Que Deus te abençoe. Nos vemos então nas próximas aulas.